Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, nos cursos de Engenharia de Computação, Sistema de Informação e no mestrado profissional em Computação Aplicada. Hoje estamos aqui com Nara Bigolin, ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria, coordenadora do Movimento Meninas Olímpicas do Brasil e coordenadora do Torneio Feminino de Computação. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, e coordenadora do projeto, na verdade, programa de extensão Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda, Nara. Obrigado pelo convite e boa tarde. Nós estamos agora no período da tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, Nara, a gente sempre começa perguntando como a nossa entrevistada se interessou pela área da computação, mas você tem uma característica mais que você se interessou pela área da computação e, tempos depois, fez a graduação em filosofia. Então, como é que você se interessou pela computação e por que você fez a graduação em filosofia? Bem, eu sou da geração, né, que viveu os anos em 30, né? Então, da época que o rádio era o único meio de comunicação, eu lembro da chegada da energia elétrica, eu lembro da chegada da televisão, do carro motorizado e, obviamente, do primeiro computador. Eu sou daquela época que assistiu Star Wars, não sei se vocês assistiram, na TV preto e branco, né? E aí eu achava estranho lá, duas coisas que eu achava estranho naquele filme para mim, a situação da época. É como eles usavam aqueles macacões fechados, né, não sentiam calor, e como aquelas portas abriam automaticamente. Tá? Então, lá no final do ensino médio, ia ter um curso de base lá, que era para digital, datilografar, porque na época não existia diferença entre essas duas coisas. E aí, eu fui fazer o tal do curso. Quando eu cheguei na sala, estava todas as luzes desligadas, né? Eu achei estranho, porque as luzes estão desligadas. Aí o cara lá daquela televisãozinha, ele disse que não poderia ligar a luz para não aquecer a televisãozinha, que eles chamavam de computador. Eu achei aquilo muito estranho. Eu disse assim, mas como é que vocês fazem? Vão passar a vida inteira no escuro? Aí ele disse, não, a gente tem um ar-condicionado. E aí, quando ele falou em ar-condicionado, eu disse, o que esse negócio de ar-condicionado? Ele disse, não, é um lugar que fica fresquinho para os computadores. E eu disse, como é que é? Então, existe um lugar onde é que tu pode ir, que não sente frio nem calor? Ele disse, sim. Nesse dia, eu decidi que ia fazer o tal do curso de informática. Porque naquela época, lá em 89, gente, as salas de aula não tinham ar-condicionado. Os únicos lugares nas universidades com ar-condicionado eram os laboratórios. Essa foi minha decisão, eu não tinha ideia do que se tratava. Eu tinha acabado de ver uma televisãozinha que nem parecia computador, e eu pensei, olha só, que interessante. Aí eu comecei a graduação na PUC, né? E no primeiro dia já, eu me candidatei às bolsas. Aí eu fui bolsista da IDISA, da IBM, da FAPEX, em todos os lugares, para mim poder ficar o quê? No ar-condicionado. E essa foi a minha escolha. Certo. E como foi a sua formação na área? Falando de graduação, de mestrado, também de doutorado? Então, eu fiz a graduação em informática na PUC, naquela época, na minha turma de 60, apenas 6 meninas, né? Então, essa é uma das nossas pautas aqui, né? Então, isso foi lá em 88. E daí eu entrei na graduação, como eu já tinha falado antes, né? E aí eu me candidatei a todas as bolsas, né? Então, durante toda a minha graduação, eu fui bolsista. Fui bolsista 14 anos consecutivos do CNPq. Aí, para mim ficar o quê? No ar-condicionado. Então, eu passava das 8 horas da manhã às 22 horas na PUC. E com isso, eu acabei adquirindo um conhecimento um pouco acima dos alunos que apenas faziam a faculdade, né? Então, aí eu fiz a minha graduação, eu fui bolsista depois do CNPq. A graduação terminou tranquila, nós entramos entre 60, só 7 se formaram, eu fui uma das 7. E aí o pessoal que foi bem acabou fazendo um mestrado de computação na URGS. Aí eu fui na URGS, eu fiz, na época, o pessoal fazia computação entre 2 anos e meio e 3, mas eu terminei minha graduação em 2 anos, depois isso tem uma relação depois com o futuro, então eu fiz minha graduação, terminei em 2 anos minha graduação. Aí o pessoal decidiu que todo mundo ia fazer doutorado fora. Nós fomos, acho que na época nós éramos um grupo de 10 que fomos fazer doutorado fora. E aí eu fui para a França, um pessoal foi para a Inglaterra, para a Alemanha, para os Estados Unidos. E eu cheguei na França para fazer o doutorado na Universidade de Paris 6. Mas
A minha orientadora da época, ela teve um estresse com a Universidade de Paris 6, e ela decidiu ir para a Universidade de Paris 1 e criar uma faculdade nova. Então, não tinha nem internet lá, era só internet de escada. Aí eu fiquei um ano fazendo a graduação na Paris 1, eu vi que eu não ia poder fazer um bom doutorado, e aí no segundo ano de bolsa, lá na França, eu tentei trocar de universidade. Daí eu fui para Paris 6, só que na Paris 6 eu tive que trocar de orientadora, de assunto, de tudo. Então eu já tinha gastado um ano de bolsa, e eu tive que pedir autorização para o CNPq para eles me trocarem a universidade, assunto ia começar do zero. Aí eu fiz o pedido, achei que eles iam negar, e para minha surpresa, eles disseram que tá tudo bem. Nem pediram explicação. E aí o que eu descubro mais tarde, olha só como é que é a vida, que eles tinham ligado para a URGS e tinham perguntado, nós temos uma aluna de vocês aqui, que ela já gastou um ano de bolsa, ela está querendo trocar, começar tudo do zero, o que vocês acham? Aí alguém lá disse, pode trocar, a gente garante, porque ela fez o mestrado em 2 anos. Olha que interessante. Então, eu fiz o meu doutorado na URGS, na Paris 6. Isso comecei em 95. Em 98, comecei a dar aula lá. Eu comecei a dar aula como professora substituta, né? Eu não sabia francês, fui para a França sem saber nada de francês, porque eu decidi na última hora, então eu tive as dificuldades operacionais em relação a isso. E aí eu lembro que quando eu comecei a dar aula lá na Paris 8, um dia antes eu fui assistir aula de uma colega minha, né? E aí eu entendi a metade do que ela falou, né? Outro dia eu teria que dar aula. O interessante é que eu lembro que quando eu fui dar aula lá, os alunos faziam pergunta. Eu não entendia as perguntas. Aí eu pedia para eles fazerem uma pergunta com francês bem simples, né? Para mim entender a pergunta. E assim eu comecei. Aí depois eu dei um ano como horista, né? Daí no ano seguinte eu já fiz concurso. Eu estava no 3º ano de doutorado. Eu fiz concurso, daí fui professora na Universidade de Sergipe-Pontoise. E no último ano, né? Eu queria ser professora da Universidade de Paris, eu fiz concurso de novo. E eu acabei sendo professora de sistemas operacionais na Universidade de Paris 2. E aí foi quando eu acabei meu doutorado. Certo. E você está aqui porque você coordena o movimento Meninas Olímpicas do Brasil. Você pode falar um pouco para nós sobre este projeto? Bem, eu voltei em 2000 para o Brasil. Então, no caso, eu era professora lá, eu até pedi para mudar meu visto para residente, né? E decidi em 2000 voltar para o Brasil para ter meus filhos no Brasil. Então, aí que começa a história das Meninas Olímpicas. Então, eu cheguei em 2000 para o Brasil, aí eu tive 3 filhos, a Mariana nasceu em 2001, depois a Natália em 2004 e o Lucas em 2006. Aí eu parei minha vida acadêmica por causa deles, né? Aí, como diz a Bíblia, né, Jesus nasceu, depois, em 12 anos ele apareceu, depois apareceu em 33 anos. Então, mais ou menos, eu vou falar, né, cortar o assunto. Então, daí, as crianças cresceram, a gente acabou morando na cidade inteira por causa disso. E, em 2013, meus filhos estudavam também em escola pública, a minha filha mais velha disse que tinha feito prova de uma BIMAP. Eu estudo bem, fiz uma prova do BIMAP. E aí depois eu fui olhar sobre a Olimpíada, eu vi que a maioria do pessoal que era medalha de ouro era do Colégio Militar, era de Porto Alegre, enfim. Aí ela fez a segunda fase, e aí ela foi medalha de ouro. E aí, a partir daí, a gente começou a estudar sobre Olimpíadas. Aí, no ano seguinte, ela começou a fazer várias Olimpíadas, e em 2016 ela acabou se destacando na Olimpíada Brasileira de Matemática, e em 2016 ela foi convidada para um treinamento da Olimpíada Internacional. Em São Paulo, foram convidados 33 alunos, aí tinha acho que uns 20 professores, ela era a única menina. De 33 alunos, ela era a única menina, e todos os professores e coordenadores eram homens. Aí eu já estranhei, eu pensei, mas que estranho, por que não tem meninos? No mesmo ano, ela fez várias Olimpíadas, hoje ela tem 40 medalhas na Olimpíada Científica, daí ela foi medalhista de ouro também na Olimpíada de Física, de Astronomia, de Geografia, enfim, e também ela foi premiada na Olimpíada de Química. A comitiva do Rio Grande do Sul ia sempre para a cerimônia de premiação em Fortaleza, que era lá a cerimônia de premiação. Tinha 10 medalhistas no Rio Grande do Sul, 9 meninos e uma menina. Só que naquele ano eles tinham pouco dinheiro, eles acabaram levando ela porque teriam que pegar um quarto a mais do hotel. Isso teria um custo a mais. Então, se fosse um menino, eles botariam uma cama a mais.
Aí eles acabaram não levando ela, porque não teriam recurso para bancar mais ela, mais o quarto, teria que mandar a professora junto, e eles não tinham recurso para isso. Aí a gente viu que tinha muita coisa errada. Não era pouca coisa errada, era muita coisa errada. Então, significa que... e lá quando ela foi para aquela cerimônia de premiação, lá naquele treinamento do Olimpíada Internacional, eles não deixavam ela ir jogar com os meninos nos quartos. Então, ela tinha que ficar sozinha. Então, vocês imaginam quanto isso é grave? Isso é de uma gravidade, assim, infinita. Porque, geralmente, nesse treinamento do Olimpíada Internacional, nunca tem meninas. Então, não tem problema. Aí, a premiação das Olimpíadas, que é para lá, sempre era meninos. Então, não tinha problema. Então, ela acabou virando um problema operacional para as Olimpíadas. E aí, em 2016, em julho, foi criado o Movimento Meninas Olímpicas. E aí, a gente foi olhar as Olimpíadas. O que a gente descobre? Que todas as Olimpíadas era assim. E aí, pode dividir a tela. E aí, vou falar sobre o que é mais grave. Então, aqui na tela, a gente fez um levantamento da participação das meninas na Olimpíada Científica e das mulheres em espaço de poder. Então, se vocês verificar, os dois gráficos são iguaizinhos. Ou seja, os espaços de poder é lugar de homens brancos, as Olimpíadas Científicas é lugar de meninos brancos. E aí nós temos um problema. Se hoje não tem menina nas Olimpíadas Científicas, amanhã não vai ter mulheres em espaço de poder. E isso é um problema. Enquanto não tiver mulher em espaço de poder, as leis não mudam. Os países, por exemplo, hoje, o maior problema do Brasil é que nós não temos uma licença parental. Ou seja, a mulher tira licença, o homem não tira. A mulher se apega ao filho, o homem não pega, não se apega. Inclusive, tem um movimento chamado Parentsise, que fez um levantamento onde um filho impactua em 12 anos na vida de uma mulher. 12 anos. Então, isso é uma pauta, agora com a questão da pandemia. Então, vejam bem, a gente viu que a quantidade de meninas que participam do Olimpíada Internacional é a quantidade em percentual de mulheres, eu acho que tenho aqui esse gráfico, de mulheres prêmio Nobel. Então, entende de quanto isso é grave? Porque ninguém nasce em lugar de poder e de prestígio. As pessoas chegam lá porque são treinadas. Quem são treinadas? Os meninos brancos. Por isso que os espaços de poder são homens brancos. Então, se a gente olhar aqui, vamos ver que na matemática só teve 2% de meninas que participaram das equipes internacionais. Na informática, 1%, na física, 1%, na química, um pouquinho mais que é 21%. E se a gente olhar os prêmios Nobel, na matemática, que é medalha Fields, só teve uma mulher, agora teve duas, né? E na informática só teve 2 mulheres, na física 4 mulheres. Então, imagina quanto isso é grave. Então, nós não estamos excluindo as mulheres do espaço de poder lá na frente, nós estamos excluindo no ensino fundamental 2, porque as meninas são 50% as premiadas no fundamental 2 e passam a 5% no ensino médio. O que acontece? Significa que a mulher, com a menina com o tempo, ela vai emborrecendo? Porque nós sabemos, quem trabalha com gênero sabe que hoje as mulheres são o maior percentual que entra nas graduações. Agora, vai olhar lá as pesquisadoras, do CNPq. Vai olhar lá as presidentes do CNPq, presidente do Brasil. E aqui no gráfico, se olharem, por exemplo, na Olimpíada Internacional de Informática e Física, só teve uma mulher que representou o Brasil, apenas uma. Nós tivemos uma mulher que foi presidente da República, aconteceu o que aconteceu. A questão aqui não é política, tá? Não vamos dizer que a questão aqui é política, porque não é. E nas empresas da Bovespa, que tem 240 empresas na Bovespa, apenas uma é presidente, que é a Magazine Luiza. Então, existe um problema, existe estaticamente um problema, e a questão é essa, a mulher não é excluída lá com a maternidade, que é outra conversa, que com a maternidade a situação só piora. As meninas não são treinadas, não recebem certas habilidades de treinamento lá no ensino fundamental, e a prova disso é, quanto mais prestigiosa é a Olimpíada, menos menina tem. Por exemplo, na astronomia, aqui, se olhar, esse primeiro gráfico aqui, as meninas são mais que 51%, porque a Olimpíada dá 100 mil medalhas. Agora, se tu pegar a informática, a matemática, que dá 100 medalhas, as meninas desaparecem. E no ensino médio, às vezes, não tem nenhuma menina premiada, não estou falando em medalha de ouro. E a UBMEP, que é a Olimpíada mais conhecida, as meninas são 51% que vão para a segunda fase. Apenas 10% das medalhas de ouro no ensino médio são meninas. E esse é o motivo de criar um movimento Meninas Olímpicas. E o que é mais grave, que quando eu fui na Semana Olímpica, lá em 2016, eu cheguei para dar aula. Eu era a única professora que dava aula. A Semana Olímpica é uma semana que eles convidam os principais alunos do Brasil para ir ter aula especializada.
eu era a única professora que estava dando aula lá. Eu perguntei, cadê as outras professoras? Ah, nunca teve. E eu disse, por quê? Não existe nenhuma mulher no Brasil, né? Nós temos 250 milhões de habitantes, 50% da mulher, não tem nenhuma mulher da matemática para convidar para vir dar aula aqui. Daí eles falaram, sempre foi assim. Então, agora, na última semana olímpica, né, quase a metade das professoras eram mulheres. Então, a gente teve um progresso em 6 anos, o movimento é de 2016, tivemos um progresso fenomenal. Mas isso é um problema. Isso é um problema, e, obviamente, o que eu estou falando aqui, isso repete na computação, né? Lembrando, gente, a computação lá em 73, 74% da primeira turma que se formou eram mulheres, lembram disso? E aí, por que hoje as mulheres ingressantes na carreira de computação é apenas 13%? Porque antes a computação era coisa de secretária, agora, dos 10 homens mais ricos do mundo, 6 são da área da tecnologia. No momento que uma profissão passa de ser uma profissão serviçal e passa a ser uma profissão que exerce poder, dinheiro e prestígio, as mulheres desaparecem. Gente, cozinheira é mulher, chefe de cozinha é homem. Então, a questão é essa. Por que diminuiu-se as mulheres da computação? Porque a computação acabou sendo uma área prestigiada. E esse é o motivo. E esse tipo de comportamento reflete em todas as áreas. Hoje, as juízas são praticamente 50% que entram nos concursos. Apenas 12% chega a desembargadoras. Olha só. Então, isso reflete em tudo. Em exatamente todas as áreas. As mulheres podem ser 50% na base e mesmo nas Olimpíadas. A Olimpíada de Biologia, a biologia é uma área que é determinada pelas mulheres. Quantas meninas participam das equipes internacionais? Claramente, uma menina entra na equipe. Então, veja o problema estrutural. Então, por que existe o movimento Meninas Olímpicas? Porque a gente acredita que, se hoje as meninas não têm acesso ao conhecimento, se as meninas não foram treinadas, jamais elas vão estar em espaço de poder. Não, e tem mais uma coisa detalhada. Agora, acho que esse ano, na Espanha, foi aprovada a licença parental, obrigatória para os homens, tá? Obrigatória, não tem essa escola escolhendo. Mas aí eu pensei, mas olha, viva a Espanha. O que eu fui olhar, 40% dos deputados são mulheres, 47%. Ou seja, metade são mulheres. No Brasil era 15% e hoje são 18%. A gente tá melhorando, né? Então, que nem os caras dizem, nós jamais vamos aprovar uma lei desse tipo. Quem é que vai cuidar dos nossos filhos? Quem é que vai cuidar os bebês e os velhos? Ninguém quer fazer isso. Então, tu tem que obrigar alguém a fazer isso, e essas pessoas são as mulheres. E aí, em relação às meninas, né, porque elas somem, tem inclusive um evento que a gente fez, o coordenador da UBMEP que é o vice-diretor do INPA, e ele disse que foi feito um estudo em relação ao BIMEP, onde os meninos que vão bem na primeira fase vão na segunda fase vão bem. E os meninos que não vão bem na primeira fase, as meninas não vão bem na segunda fase. E aí tem outro levantamento que diz que as mulheres, 87% das meninas, a partir dos 14 anos, elas fazem trabalho doméstico, contra 11% de meninos. Então, enquanto o menino estuda, a menina limpa a casa e cuida dos maninhos. Se a gente não mudar essa realidade, nós nunca vamos reverter esse quadro. Certo. E aí, Nara, eu entendi então que o projeto, né, o movimento, na verdade, Meninas Olímpicas do Brasil, ele não está relacionado com uma área. Então, é para todas as áreas. Sim. Então, agora vamos entrar na segunda parte, né? Que deixa eu botar aqui. Porque eu queria saber um pouco a respeito de ações, né? Como que a gente pode propor, então, ações para que essas meninas acabem participando mais, né? E como isso, de que forma o movimento consegue impactar nessas diferentes áreas? Então, agora eu vou falar só da computação, mas isso reflete em relação a tudo. Em 2020, nós criamos o torneio feminino de computação. Por quê? Porque na Olimpíada Brasileira de Informática,
As meninas eram 9% das premiadas no 9º ano, 5% no primeiro ano do ensino médio e 2% no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. E nunca nenhuma menina tinha participado da equipe que representa o Brasil numa internacional. Então, a gente criou esse torneio para ver se a gente muda esses números. E a gente, como funciona o torneio? As meninas que estão inscritas na Olimpíada Brasileira de Informática, elas podem fazer a terceira fase direto na Olimpíada Brasileira. As meninas que estão inscritas no torneio feminino de computação, se elas forem medalhistas, elas podem fazer diretamente a terceira fase da Olimpíada Brasileira de Informática. Por quê? Volto a dizer, todas as Olimpíadas, as meninas são 50% das inscritas, e conforme vai passando a fase, elas vão desaparecendo. E quando digo desaparecendo, do tipo 50%, 20%, 5%, 2%. Ou desaparecendo nesse sentido. Então, daí, com esse movimento, com o apoio da Olimpíada Brasileira de Informática, cito aqui o professor Ricardo Anido, que é um grande apoiador, as meninas elas não precisam fazer a primeira e a segunda fase da OAB, elas vão direto para a terceira fase. O interessante é que, geralmente, as meninas são 10% premiadas na modalidade de programação. Depois da primeira edição, elas saltaram para 25%. Ok? E eu não sei se vocês estão acompanhando, em paralelo com isso, tem a Maratona de Programação, né, que o professor Carlinhos coordena. Em 2020, eles começaram a fazer uma ação afirmativa, onde as meninas não pagavam inscrição. Em 2019, eram 8 meninas participando da maratona. Então, raramente tem uma menina que... Não, é a escola de verão, estou falando agora é a escola de verão. Raramente tem uma menina que é premiada na maratona de programação. Geralmente tem uma menina só que é medalhista, tá? Para você ter uma ideia. Então, e esse Summer, que é a escola de programação, é um dos espaços para treinar as meninas. Então, em 2019, tinha 8 meninas. Esse ano, foram 44 meninas que participaram. E o interessante disso, que nossas meninas, que é um Summer para o pessoal da graduação e pós-graduação, mas nossas meninas, do Torneio Feminino de Computação, estão indo nesse evento. E estão acompanhando. Porque o Torneio Feminino de Computação, ele seleciona as meninas para participar da Olimpíada Europeia de Informática para Meninas. Então, esse pessoal que vai bem na Olimpíada Brasileira de Informática é convidado para a maratona. Então, o que se pode fazer? Dar oportunidade para as meninas. E simplesmente deixar claro que aquilo é um espaço delas. E digo mais, pela experiência que eu tenho do movimento desde 2016, uma oportunidade que tu dá, muda tudo. Uma oportunidade que tu dá, muda tudo. E agora aqui eu vou comentar sobre, só para vocês verem o quanto isso é impactante, o que a gente precisa fazer, criar oportunidades. Olha só, em 2016, a gente começou em 2016 as ações, mas eu não vou entrar em contato em detalhe todas as ações, vou falar de uma só. Então, a primeira que criou uma premiação especial para as meninas foi a Olimpíada Paris Matemática. Então, se vocês olharem a foto aqui, então a tal da Beatriz ganhou. A Beatriz foi segunda prata. Eles não queriam nem dar o troféu para ela, porque ela não tinha nem sido ouro. Nas Olimpíadas tem vários ouros, várias pratas. Muito bem. Então, ela foi segunda prata. Tá? Na segunda edição, a menina que ganhou já foi a primeira prata. Lembrando, espaço de poder é lugar de homens brancos. Às vezes, em quando tem mulheres brancas, mulheres negras, nem pensar. Isso é realidade no país machista e racista. Todos nós sabemos disso. Muito bem. Então, se tu olhasse uma foto da premiação da Olimpíada Paulista de Matemática, o que tu via lá? Meninos brancos. Sempre foram. Na terceira edição, quem ganhou o prêmio foi a Beatriz. Estão vendo? Uma menina negra. Olha só. E ela foi o segundo ouro. Muito bem. Na quarta edição, a menina que ganhou o troféu foi o primeiro ouro. Aí eu perguntei para a Maiara, que hoje ela estuda no Politécnico da USP, tá? Eu perguntei, Maiara, como tu conseguiu isso? Uma menina de escola pública, como tu conseguiu isso? Sabe o que ela me disse? Eu vi a foto da menina do ano passado e pensei, se ela consegue, eu também consigo. Então, o que dá para fazer, o que eu posso dizer para qualquer grupo que trabalha com a questão de gênero, cria oportunidades reais. Gente, não é bate-papo, tá? Bate-papo de sábado à tarde. São oportunidades reais de lugar de prestígio. É isso que é importante. Nós, mulheres, já somos a base da sociedade. Quem carrega o piano são as mulheres. Então, não precisamos se preocupar em botar mais mulheres na base, que elas já estão lá trabalhando
com sobrecarga de trabalho. O que a gente precisa fazer é pensar como as meninas de hoje podem ocupar espaço de poder amanhã, porque só através disso a gente consegue mudar as leis. Hoje, a Espanha tem o quê? Uma lei onde diz licença parental. No Brasil, só vai mudar alguma coisa em relação à igualdade de gênero quando existir licença parental obrigatória. Porque hoje sabe-se que 50% das mulheres que tornam mães são demitidas. Então, não existe discutir questão de igualdade de gênero se não existe licença parental obrigatória e se as meninas são expulsas dos espaços de conhecimento. Como nós vamos ter mulheres no espaço de poder? Não tem como, né? Bem interessante. Uma coisa que eu queria acrescentar, que eu não sei se você sabe, é que, por exemplo, já tem algumas universidades, eu não sei universidades particulares, mas a Unicamp tem um edital específico de vagas olímpicas, né, para você entrar na universidade sem passar pelo vestibular convencional. Estava vendo aqui se tem alguma prova, alguma coisa, mas... Tá. Posso comentar sobre isso? Pode. Tá. Então tá. Essa história de vaga olímpica é outra briga que a gente tem há um certo tempo, tá? Inclusive, agora, esse ano, a UFCM criou as vagas olímpicas, tá? Depois de 2, 3 anos discutindo o assunto, criar as vagas olímpicas. Olha só que interessante. Se olhar, há 30 anos atrás, o Brasil tinha 30% de meninas nos cursos de computação, tá? Esse era o percentual no MIT, e nós vamos chegar lá, no MIT e em Stanford. Hoje, o MIT, que é um curso de computação, né, e Stanford também, os 2 melhores do mundo, tem quase 150% de mulheres, tá? Que estão lá. E agora vamos chegar no ponto. Que tipo de alunos estão em Stanford e MIT? E a minha filha mais velha estuda em Stanford hoje, por exemplo. Tá? E agora nós vamos chegar num fato interessantíssimo sobre as universidades que estão abrindo o olho para vagas olímpicas. O MIT tinha uma época que ele não gostava muito de aluno olímpico, porque ele achava que aluno olímpico era muito nerd. O que ele descobriu? Que aluno olímpico aprende qualquer coisa. Hoje, os alunos que são aceitos no MIT, todos são participantes de Olimpíada Internacional. Porque eles descobriram que aluno de Olimpíada aprende qualquer coisa. Então, hoje, a universidade que tem um pouco de visão de futuro abre vaga olímpica. Como funciona? Simples. Tu entra no sistema, cadastra o teu diploma e isso é tudo. Não precisa fazer prova, não precisa fazer Enem, não precisa fazer vestibular, não precisa fazer nada. Por quê? Porque tu já provou o que tu sabe nas listas de premiação. Então, hoje, as universidades que nem Stanford, Harvard, MIT, Princeton, adivinha quais são os brasileiros que vão estudar lá? Todos provindo de Olimpíada de Conhecimento. Então, o que acontece conosco? E vamos fazer o que lá? Computação. Então, nós, isso eu já falei, inclusive na sociedade, o Brasil perde os melhores talentos, que todos vão fazer computação lá fora, todo mundo que eu conheço, que faz Olimpíada de Física, de Matemática, de Computação, todos que fazem Olimpíada de Exatas, fazem computação lá fora. Então, agora o pessoal que foi lá para fora, é o pessoal da geração da minha filha, então eu conheço todo mundo, né, porque é um grupo que não é muito grande, né, então a questão é essa, agora, recém agora, o Brasil está acordando para a vaga olímpica. Tu não precisa pegar um aluno olímpico e mandar fazer Enem. Não precisa. Não precisa. Não existe sentido de fazer isso. E o aluno não vai fazer isso. Isso que eu tenho para dizer para vocês. Ele tem mais o que fazer ele do que estudar matérias para o Enem. Inclusive, tem um caso interessante. A minha filha fez a Olimpíada de Geografia lá. Eu sei que ela não sabe nada de Geografia, não sabia na época, né? Daí ela tirou medalha de ouro. Sabe o que ela me disse? Eu usei a lógica na prova. Então, gente, hoje qualquer universidade que tem um pouco de visão sabe, aluno que sabe lógica, tu não precisa saber o detalhe de mais nada sobre ele, porque ele vai mostrar. Tá? Enfim, aí o MIT decidiu que eu quero olímpicos. Gente, é sucesso certo. Tá. Aí quem que aceita no MIT do Brasil? São 4 alunos por ano, sempre são meninos. Por quê? Porque quem participa da Olimpíada Internacional são meninos. Mas o movimento Meninas Olímpicas andou mexendo um pouco nesses números. Olha só, na Olimpíada Internacional de Química, geralmente são meninos que participam. Aí, em 2018, quem ganhou a primeira medalha de ouro para o Brasil foi uma menina, que por acaso era quem administrava o movimento Meninas Olímpicas. Tá aí, Vina? Medalha de ouro. Menina, medalha de ouro para o Brasil. Em 2021, dos 4 alunos que iam para a Olimpíada Internacional de Química, 3 eram meninas. Gente, vocês têm ideia o que é? Tu está numa realidade onde 100% dos alunos de equipe internacional são meninos, e num ano, 3 meninas de 4, 75% são meninas. Pronto. Mudamos os números. Na informática, nós temos só a melhor menina olímpica do planeta em computação, tá? Que
é a Carolina, que ela conquistou medalha de ouro na Iguai. Então, o que aconteceu em 2020? Dos 4 alunos que foram aceitos no MIT, 3 eram meninas. As 2 meninas que são da nossa equipe da Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, a Letícia e a Carolina, e a Marina, que foi da ISHO, que é da Olimpíada Internacional de Química. E este ano tem o Whirling, que eles dão o resultado já em novembro, não saiu o resultado oficial. O resultado oficial só sai dia 14. Quem entrou no Whirling foi o quê? Uma menina. Quem é essa menina? Que foi uma das 3 que participou da Olimpíada Internacional de Química. Então, vocês entendem do que nós estamos falando? É disso que nós estamos falando. E se vocês olhar agora, a BTG Pactual e a XP, que estão abrindo curso de computação, eles estão pegando o quê? Vagas olímpicas. Não sei se estão sabendo, o IMPA vai abrir uma faculdade de matemática e de informática. Estão sabendo disso? Agora? Vai abrir. Todo mundo está abrindo faculdade de informática. Todos os bancos estão abrindo faculdade de informática, né? E adivinha quem vai ser os ingressantes curso de matemática, ciência de dados, ciência de computação, não sei bem os cursos lá. O curso do IMPA vai ser 4 anos, os 2 primeiros anos é básico para todo mundo, e depois tu opta para fazer computação, matemática, não sei que outros cursos. E o interessante é, quem vai ser os alunos? Os alunos premiados da OBMEP. Todo mundo já sabe disso. Não, e tem mais uma, a Fundação Getúlio Vargas, isso acho que as pessoas não sabem, a Fundação Getúlio Vargas tem vagas olímpicas, onde o aluno ganha uma bolsa de 100%, mora em hotel, tem tudo pago e ainda ganha uma bolsa para viver. Entende? Então, a questão é essa, as pessoas não sabem disso, alguns sabem e alguns estão começando. Hoje, todo mundo sabe que aluno de Olimpíada Científica é um talento, é um extremo talento. E no Brasil, imagina, eu conheci a Olimpíada por um acaso, lá em 2013, porque minha filha participou. E aí, um país do tamanho do Brasil, vamos trabalhar com isso? Então, hoje, nós estamos trabalhando fortemente com as Assembleias Legislativas do Brasil para criar o Prêmio Meninas Olímpicas. Inclusive, eu estou organizando isso, né? Nós já temos, é projeto de lei, leva uns 2 anos para ser aprovado, mas nós já temos um projeto aprovado em 5 estados, que é o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná foi aprovado essa semana, Amazonas e Espírito Santo. Então, é um prêmio que todo ano a gente dá para as meninas. Inclusive, já existe o Dia Estadual das Meninas Olímpicas. Aqui, inclusive na minha cidade, agora a gente está organizando, tem o Dia Municipal das Meninas Olímpicas e tem o prêmio especial. Então, a gente está levando esse debate para o poder público, porque a gente acredita que as pessoas não fazem porque não sabem. Então, quer dizer, eu incentivo todo mundo a fazer Olimpíada Científica, mas como as meninas são poucas premiadas, a gente perde 50% da força de trabalho. E aí, foi lá em 2016, a gente começou a fazer uma homenagem na Assembleia Legislativa do Brasil, e olha os dados. Em 2014, o Rio Grande do Sul tinha 4 meninas medalhistas de ouro na OBMEP, 2016 subiu para 9, e 2018 subiu para 15. Coincidência? Então, o que eu acho sobre o movimento Meninas Olímpicas? Se esse movimento não transformar a realidade de um país machista e racista que nem o Brasil, não sei o que pode fazer. Então, a gente trabalha hoje com as coordenações das Olimpíadas, praticamente todas, se olhar aqui no site, aqui é outra história. Nós temos prêmios, foi criado prêmios nas Olimpíadas de 2016, então, a IMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática, tem o Prêmio Meninas Olímpicas, né? Então, foi uma maneira de divulgar o projeto para o exterior, então tem a física, a Olimpíada Brasileira Pública de Física, a de Matemática, de Química. Então, aqui a gente criou, esse ano passado foi a Olimpíada de Ciências e a Olimpíada de Economia, que criou um prêmio para as meninas. E aí, qual é o objetivo desses prêmios? Só para chegar e dizer, porque alguém pergunta, porque está criando prêmio para a menina, qual é o problema? Essa é a pergunta que você faz. Daí a gente diz o problema, cadê as meninas premiadas na tua Olimpíada? Porque ninguém nunca levantou esse dado. Gente, essa realidade fazem 40 anos que existe isso. O Brasil tem a UBM já faz mais de 40 anos. E esses dados sempre foram assim. E nunca ninguém viu. Então, agora, claro, hoje eu acho que essa história de pauta de Meninas Olímpicas já é uma pauta para debatida. Nunca ninguém mais me pergunta, por que tu quer fazer essa ação? Essa pergunta agora está superada, né? Lá em 2020, a gente fez um evento, convidou as principais Olimpíadas do Brasil para discutir essa pauta, para dizer, gente, não vão dizer que vocês não sabiam, né? Então, hoje tem muitas ações, em cada Olimpíada,
Tem o projeto também na Câmara Federal. No Rio Grande do Sul tem um negócio que se chama Prêmio Pesquisador Gaúcho, quem sabe vocês sabem do que eu falo, é um Nobel gaúcho, tá? Então, é onde são premiados os principais pesquisadores. E junto a gente lançou o Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho. Então, lá a gente premia, aqui são as premiações de 2019, 20, 21, 22. Então, aqui a gente premia o melhor destaque na rede municipal, estadual e federal, porque se deixar, por exemplo, o MEP tem cota, se deixar, os alunos da federal levam todos os prêmios, tá? Porque não dá para comparar o ensino federal com o estadual e com o municipal. Então, a gente pega melhor de cada nível, né? E, inclusive, ontem eu estava negociando com a Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Sul, né, para eles dar prêmios em dinheiro para os alunos melhores colocados na OBMEP, né? Então, a gente tem uma ação com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nós temos uma ação com a FAPERGS, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e agora nós estamos negociando uma ação com a Secretaria de Educação, né? E por que a gente faz isso? Porque transforma. Às vezes, a gente tem certas dificuldades, tá? Não vou dizer que não tem muitas dificuldades, não quero saber. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, faz 2 anos que a gente está tentando passar o prêmio, não sai da mesa do diretor da presidência, né? E um prêmio, quando é criado, ele passa por várias comissões. Em São Paulo, o cara que deveria fazer a relatoria, em junho de 2021, ele sentou em cima do projeto e ele não anda. E se uma pessoa sentar no projeto, o projeto morre. Então, tem que ligar, tem que negociar. E todo mundo sabe como é que funciona a política no Brasil. Agora, tu só imagina tu negociar esse tipo de coisa num sistema extremamente machista, né? Aí tu pega um deputado que é completamente contra, né? Que ele acha que o lugar de mulher é em casa cuidando dos filhos dele, né? Enfim, é uma batalha diária, mas o que eu posso dizer é que os resultados que a gente tem são espetaculares e a gente está mudando realidades, e isso que é mais importante. Às vezes dá um desânimo, né? Daí essa semana eu estava fazendo um levantamento dos meninos que vão ser premiados no Rio Grande do Sul, aí uma mãe me ligou assim, muito feliz, querendo levar os avós junto, eu pensei, não dá para desistir, né? Porque a gente está mudando vidas, e quando a gente está mudando vidas, a gente não pode desistir, independente de qualquer coisa. Inara, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação? Dentro do movimento Meninas Olímpicas, a gente apoia várias áreas, né? Tem o torneio Meninas na Matemática, que foi o primeiro torneio, deixa eu colocar aqui, que foi o primeiro torneio criado. A matemática foi a primeira que começou com as iniciativas de meninas na matemática, meninas nas Olimpíadas. Deixa eu botar aqui. Então, a primeira é o torneio Meninas na Matemática, que é de 2019, e nós começamos com o torneio Feminino de Computação em 2020. Então, nós estamos na 3ª edição agora. Então, a ação direta na computação é do torneio Feminino de Computação, que está impactando, né, nos números das meninas aceitas nas Olimpíadas Internacionais, está impactando nos números, mesmo nas competições de programação da maratona a nível de graduação, né, e está impactando os números nas meninas premiadas na Olimpíada Brasileira de Informática. Até porque nós participamos da Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, que eu fui líder em 2021, nós conseguimos medalha de ouro, né. E que eu já tinha comentado, o Brasil tem a melhor menina olímpica de computação do planeta, e olha que interessante, essa menina, a primeira semana olímpica que ela participou de informática foi no ano que a gente começou a ação na UBI, é que as meninas pagavam metade. Interessante, né? Coincidência? Não sei. Então, a nossa ação dentro da computação é o torneio feminino de computação, né? Agora nós estamos apoiando a criação do torneio feminino de química e nós estamos discutindo o torneio feminino de física. Então, as áreas que são críticas é a informática, matemática, física e química. Então, agora, nesse ano, a de química já foi lançada dia 11 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, e agora nós estamos vendo se a gente consegue lançar esse ano o torneio feminino de física. E uma coisa interessante, que agora eu estou até ajudando, a Unesco fez um documento que são projetos associados, projetos de meninas na área de STEM. Então, a Unesco lançou a primeira versão ano passado, e agora estão fazendo a segunda versão. E nessa versão, eu vi que eles escolheram 5 grupos, que eles chamam de projetos maiores, que é o Meninas da Ciência da URGS, o Programa Meninas Digitais da SBC, né?
o Movimento Meninas Olímpicas e mais uns projetos lá que são projetos maiores, que chamam de projetos guarda-chuva, né? Então, hoje... E eu estava olhando no levantamento que eles fizeram, o interessante, não sei se já perceberam isso, no levantamento que eles fizeram, eu diria que dos 9 que eles levantaram, 6 são na área da computação. Existe, assim, existe uma carência na área da computação, a gente sabe disso, né? Então, hoje, as empresas, que nem eu falei para eles, assim, que é interessante separar os projetos institucionais dos projetos empresariais que criam um curso para treinar as meninas. Porque muitos movimentos vinculados à computação não são movimentos que nem é o Emílias. É um movimento de captação de mulheres para a empresa em computação, né? Então, hoje existe muito o Programa Maria, que eu acho que é patrocinado por bancos, né? Existe muito movimentos hoje, todos válidos, justamente para captar pessoas de computação, e como são poucas meninas, tem muito projeto nesse sentido. Então, eu diria, assim, que hoje virou uma grande moda criar projetos vinculados à computação, não pela questão de gênero, tá? Não, ninguém está se importando com a questão de gênero. O mercado precisa de pessoas que trabalham, né? E está tendo um esforço muito grande para captar pessoas, meninas do ensino médio, para que entrem na área da computação, porque tem uma carência grande nessa área. Então, eu dividiria os movimentos hoje no Brasil, né, em 2 grupos, os mais acadêmicos, né, que discutem a desigualdade de gênero, e aqueles vinculados à questão empresarial. Mas o movimento Meninas Olímpicas, como já deu para perceber, né, a gente trabalha com as Olimpíadas da área de exatas, né, que é um projeto mais na área de CETEM, porque as Olimpíadas mais na área de humanas, a desigualdade não é tão grande assim como é na física, química, matemática e computação. Ok. E aí nós também, em um determinado momento aqui da nossa conversa, a gente pede para a entrevistada dizer para as meninas ou para as mulheres que desejam ou estão pensando em mudar de carreira, né, ou em seguir a carreira da computação, o que você diria como forma de motivá-las a seguir essa carreira? Eu não sei se a pauta seria motivação, eu acho que a questão é como criar oportunidades. Porque não é que elas não fazem computação porque elas não querem, não é essa a pauta. Definitivamente não é essa a pauta. Porque, olha só, tem uma outra coisa que pode mudar esse caminho. Desde 2016, eu faço parte da comissão da computação na educação básica da CBC, que a gente discute as normas para a implantação da computação na educação básica, tá? Começou lá em 2016 a discussão, discutimos durante 6 anos, e agora, ano passado, foi aprovado, em fevereiro do ano passado, foi aprovado as normas pelo Conselho Nacional de Educação, e em novembro foi homologado pelo Ministério da Educação. Aí, ali por outubro do ano passado, foi criada a Lei Nacional da Educação Digital, não sei se vocês estão acompanhando, foi passada pela Câmara, pelo Senado, e em janeiro, são 2 coisas separadas, tá? Uma coisa foi o que a gente fez, que negociou com o Conselho Nacional de Educação durante 6 anos, e que o ministro homologou ano passado. Isso é uma ação, que é a ação do pessoal da computação, e a outra ação foi da Câmara e do Senado para criar a lei, que foi feita uma coisa assim, super rápida, tá? Quando fiquei sabendo, discutiram, fizeram e criaram. Que foi em outubro. Então, passou na Câmara, no Senado, e um mês passou em tudo e foi aprovado. E aí, agora, em janeiro, o Lula tinha que sancionar. E se eu olhar o projeto de lei lá, foi colocado depois do projeto de lei as normas que a gente tinha definido, para que essas normas fossem ensinadas na educação básica. Só que o Lula vetou. Tá? E aí, porque vetou, não é uma questão política, vem toda uma discussão. A gente coloca a obrigatoriedade de ensinar computação na educação básica, e tem professores para dar essa aula, aí tem toda uma questão operacional que tem que ser discutida, né? Só para dizer que, se a computação fosse uma disciplina na educação básica, tanto os meninos quanto as meninas teriam acesso à informação. Ninguém compra um computador para uma menina, compra para um menino. Então, hoje, quem tem acesso à computação, culturalmente, são os meninos. Agora, se tivesse a computação na educação básica, como disciplina obrigatória, não aconteceria isso. Todo mundo teria acesso à informação.
Então é o seguinte, o que eu acho para motivar a menina, porque na verdade é difícil tu motivar alguém se tu não dá oportunidade, tá? Isso não existe, simplesmente não existe. Uma menina, ela simplesmente foi obrigada a brincar de boneca, e aí alguém chega e diz, tu que trabalha com as meninas, diga alguma coisa para elas, não tem nada para ser dito. Não tem nada para ser dito, porque ninguém desenvolveu o gosto. Gente, a gente não nasce com gosto. Os gostos que a gente tem, a gente é desenvolvido. Se coloca na caixinha rosa, tu tem um tipo de gosto, tu bota na caixinha azul, tu tem outro. Então, o que eu poderia dizer em relação a isso às meninas? Eu diria assim, o conselho às meninas eu não sei. Eu acho que eu daria um conselho aos pais. Não diferencie brinquedo dos seus filhos. Tá? Eu acho que uma menina quer fazer computação, sim, eu acho que ela quer fazer. Se isso foi a realidade dela. Se isso nunca foi a realidade dela, a gente nunca sonha um sonho que a gente não conhece. Então, eu diria o seguinte, para as meninas, eu diria, mas para as mães, eu diria para os professores que têm mais profissão da computação, não diferencie. Porque o que a gente, pelo que a experiência que a gente tem, quando a gente mostra a oportunidade, e eu digo oportunidade real, tá? Elas aproveitam. Entende? Então, eu acho assim que o foco meu nunca foi motivar. Eu tenho 2 filhas, uma que estuda em Stanford, né? Faz computação, e a outra que está no Colégio Internacional na Holanda. Elas fizeram Olimpíadas de Exatas. Eu nunca motivei elas a ficar na área de computação, de exatas, de matemática. O que eu fiz foi incentivá-las a estudarem a área de exatas. Eu não disse matemática é coisa de menino. Eu não disse para minhas meninas, vamos brincar de boneca. Entende? Então, o que eu posso dizer? Não existe conselho. Como dizem, né, que a gente não educa filhos com conselho, a gente educa filhos com modelos, né? Então, eu diria o seguinte, é um problema social. Então, assim, eu não tenho, assim, alguma mensagem milagrosa que eu possa passar para umas meninas que vai mudar a realidade delas. Agora, o que a gente pode fazer? Ações para criar oportunidades reais para elas. E quando a gente acredita, elas aproveitam. Isso é o mais incrível de tudo, entende? Tu não precisa criar 2 oportunidades. Então, eu acho assim que uma mensagem do tipo, vou dizer uma mensagem pronta e vai funcionar, essa não existe. Mas eu acho que um esforço de todo mundo, né, vai melhorar e vai melhorar a sociedade, porque a gente perde 50% da força intelectual do país. Agora, uma outra pergunta, está relacionada até com alguma coisa que você já falou ao longo aqui da entrevista, que até, sim, em primeiro lugar, você já falou que a paternidade teve impacto na sua carreira, isso eu coloco assim na questão das dificuldades, mas a pergunta é, você enfrentou dificuldades na escola, na sua educação, graduação, mestrado, doutorado, no trabalho, que você tenha identificado que seja por ser mulher? Não, porque eu acho que, na verdade, existe um fato muito interessante, né? Se você observar as mulheres que se dão bem na área de exatas, tá? Gente, a história é sempre a mesma. Sempre é a mesma. É um pai que não foi machista, é um pai que é da área de exatas, o pai que incentivou a menina. Inclusive, a Simona Tebet, que eu acho uma excelente política, independente da questão de partido político, o pai dela era senador, não tinha filho homem, e elegeu. Para mim, ela é uma política treinada. A gente não existe mérito de dogma político, de tendência política. Ela foi treinada. Mas existiria uma Simone Tebet se tivesse um filho homem? Não existiria. Então, assim, o que eu vou dizer em relação a mim? Eu fui a pessoa eleita por o meu pai. Eu não tenho irmãos, tá? E quem sabe hoje não estaria aqui se eu tivesse irmãos. Eu não tenho irmãos. E como meu pai não tinha filhos homens, eram 4 mulheres, ele elegeu eu como o menino dele. Então, a questão é que eu tive oportunidades que, se eu fosse menino, não teria, mas que eu tive com ele. Inclusive, imagina, ele criou uma conta em conjunto no banco quando eu era menor e me colocou em conta conjunto. Naquela época, isso era uma coisa inconcebível. Então, eu digo o seguinte, eu acho que eu não tive, assim, problemas. Inclusive, agora eu lembrei, no ensino médio, enquanto as meninas iam brincar não sei do que, eu ficava brincando de queda de braço com os meninos, ninguém me ganhava. Então, olha só que interessante. Então, na verdade, no meu caso, eu fui colocar na caixinha azul. Então, como eu fui colocar na caixinha azul, nunca ninguém me contou que tinha caixinha rosa. Então, eu nunca senti o impacto da caixinha rosa, porque eu não sabia que existia caixinha rosa e que a caixinha rosa era discriminada. Então, tudo bem, eu toquei minha vida na caixinha azul, e tá tudo certo. Aí, em que momento que eu descobri a caixinha rosa?
quando eu me tornei mãe. E aí, quem é que fica grávida? Quem amamenta? Aí o homem não tem licença parental, aí ele simplesmente não tem vínculo nenhum com a criança. E aí o que tu faz? Aí, sim. Então, hoje, eu afirmo, a maternidade é com certeza e absolutamente o maior problema de uma mulher. Todos os problemas são 5% do que é o problema da maternidade. Tanto é que, com a história da pandemia, foi feito um estudo sobre a produção das mulheres, as mulheres desapareceram. E foi feito um estudo interessante, olha só. Quando o casal tem filho, né? Vamos supor que os dois são pesquisadores. Quando o homem tem filho, ele aumenta a produção dele em relação ao que ele tinha antes. Porque provavelmente ele não quer ficar em casa, porque provavelmente ele não quer cuidar do filho, aí ele trabalha muito mais, trabalha 24 horas por dia fora de casa. Tá? Gente, isso é fato, isso não é especulação, isso é fato. E o que acontece com a mulher? Então, assim, tem que ter muita clareza de certas coisas. Que nem eu digo, eu não tenho frase pronta para motivar ninguém, porque não existe isso, frase pronta para motivar ninguém. O fato é o seguinte, se não existir mulheres nos poderes, e se não trocar essa lei de licença parental obrigatória, não existe chance nenhuma de se decidir igualdade de país num país como o Brasil. E muito menos se as meninas que fazem Olimpíadas não conseguem ser premiadas, né? Então elas são lá no ensino fundamental, são cortadas, e quando se torna mãe, tu é demitida. Como eu já tinha comentado, 50% das mulheres que se tornam mãe são demitidas das suas empresas. E hoje tu fala com os empresários, vão dizer, claro que eu vou demitir. Entre um homem, uma mulher competente, um homem médio, com um homem médio. Porque, na verdade, vocês sabem, quando a mulher sai de licença maternidade, a empresa tem que continuar pagando os direitos sociais e daquela que entra também, né? Então, hoje, a lei é feita de uma certa maneira que obriga as empresas a demitir as mulheres. Então, na verdade, como tu discute uma questão de gênero num país onde as leis foram feitas para que as mulheres sejam demitidas? Então, o que eu vou dizer? Até os 32 anos, até eu ter filho, não, nada que eu tenha percebido. Agora, quando eu me tornei mãe, aí simplesmente foi impossível eu manter minha produção. Eu fui 14 anos bolsista CNPq, eu saí da vida acadêmica, completamente, absolutamente, inclusive eu saí da informática. Uma época eu fui professora da área de administração, né? E eu só voltei na informática quando o Lucas tinha 6 anos. E se eu olhar meu gráfico, né, das minhas produções, que até tinha compartilhado a tela antes, né? Eu comecei a voltar a produzir, né? Justamente quando o meu mais novo completou 12 anos. Minha filha mais velha já tinha 17 anos. Aí eu pergunto para vocês, eu consigo recuperar isso com alguém, enquanto eu passei 20 anos cuidando de 3 filhos, alguém passou 20 anos produzindo, existe alguma maneira de eu chegar lá? Tá, tudo bem, estão tendo lá iniciativa, que mulher que tem filho dá 2 anos, não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso ajuda? 5%? Vai resolver? Nunca. Então, é o seguinte, sério, podem achar que estou sendo muito realista. Isso é fato. Não tem palavras, não tem nada. Se não existir políticas públicas de compensação, nada que pode ser feito vai mudar essa realidade. E começando pela licença parental. E tem estudos hoje que mostram que realmente a maternidade tira qualquer mulher do mundo científico, dos espaços de poder de qualquer outro lugar. Então, respondendo de maneira resumida, até eu ser mãe, nunca, nem sabia que existia essa história de mulher ou homem, e depois da maternidade a coisa complicou de uma maneira intransponível. Certo, é bem complicado. Estava até vendo hoje que uma pessoa anunciou, né, que teve um artigo publicado num evento de engenharia de software que se chama assim, investigando o impacto percebido da maternidade na engenharia de software, uma perspectiva de mulheres, né? E a gente já teve também aqui uma entrevistada que é do Parent in Science. A Fernanda. Fernanda, eu acho que não. A Fernanda foi que fundou o Parent Science. Sim, ela é mãe de 3 filhos, né? Não, então, mas a pessoa que foi entrevistada não foi a Fernanda, foi outra pessoa. Mas foi ela que fundou o movimento, né? Muito interessante, porque ela era mãe de 3 filhos, né? Veio a pandemia, e aí eu acho que ela era uma ótima pesquisadora, né? E tem também outra coisa em relação à medicina, agora eu lembrei, né? As mulheres são a maioria que entra nos cursos de medicina. Saiu a relação dos 27 melhores médicos de São Paulo, nenhuma mulher na lista. Certo. Estão em casa cuidando dos filhos. Depois eu falo o nome da pessoa que a gente entrevistou, mas é porque a gente queria alguma que fosse da área da computação, não só do Parent Science. Letícia dos Santos Machado. Ela é até do Rio Grande do Sul, mas
ela estava fazendo um pós-doc no Pará, alguma coisa assim. Quer dizer, eu acho que ela é paraense, mas estava não lembro, teria que ouvir a entrevista. Mas, enfim, a gente terminou essa parte principal, digamos assim, do podcast. Agora a gente chega num momento mais leve, que a gente pede para a nossa entrevistada indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho. Não precisa ser todos esses tipos, tá bom. Pode ser da área, pode não ser da área, alguma coisa que você assiste ou lê ou escuta para relaxar e que seja interessante, que você acha que possa ser interessante, enriquecedor para as nossas e nossos ouvintes. Eu indico a todas as meninas a procurar sobre as Olimpíadas de Conhecimento. Hoje, nós temos mais de 100 Olimpíadas de Conhecimento no Brasil, tá? De todas as áreas. Todas as áreas. Então, o que eu indico, quer ter a vida transformada, porque a Olimpíada transforma a vida, procura sobre Olimpíadas. Quanto antes procurar, escolhe a sua área, não precisa fazer matemática e computação, porque a computação, a gente sabe que quem aprende a computação tem mais facilidade de aprender outras áreas por causa da lógica, né? E foi por isso que eu fiz filosofia, eu não respondi a pergunta lá no início, né? Eu me formei em filosofia 30 anos depois, porque, na verdade, a base da lógica, eu sou professora de lógica há 30 anos, esse ano eu completo 30 anos dando a disciplina de lógica e programação, e a base da lógica veio de Aristóteles, né? Mas meu trabalho foi sobre a visão de Platão sobre as mulheres, o Platão foi o primeiro feminista, né? Que ele dizia que as mulheres eram iguais, mas enfim. E o que eu posso dizer para as meninas, o que deve ler, o que deve... Procuram conhecimento. Conhecimento é, com certeza, a melhor maneira de tirar a mulher de uma situação, num machismo e num racismo, eu não gosto de falar essa pauta estrutural. Então, eu aconselho a todas as meninas, eu não sabia sobre Olimpíadas, olham, tem sites onde é que tem a relação de todas as Olimpíadas, tem Olimpíadas em grupo, tem Olimpíadas individuais. Se gosta de alguma área, use um tempo da sua vida e faça uma Olimpíada de Conhecimento, porque realmente abre oportunidades. Chegamos ao fim desse episódio, Nara. Então, queremos agradecer a sua presença aqui conosco, né, no Emílias Podcast. Também agradecer a todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Esperamos que todos tenham gostado. E você quer agradecer alguém, mandar um abraço para finalizar? Bem, gostaria de agradecer inicialmente ao Adolfo Neto, a você, Maria Cláudia, né, ao convite, a oportunidade de falar desse assunto que sempre é importante, né? E agradecer a todo mundo que vai assistir, que quem sabe vai começar a participar das Olimpíadas Científicas, em especial da Olimpíada Brasileira de Informática, em especial do Torneio Feminino de Computação. Muito obrigada. Então, nós que agradecemos e a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio do Emílias Podcast.